E aí, povo, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu gostaria de trazer mais uma mensagem para vocês. E a mensagem está no livro de João, no capítulo 6. João, a partir do versículo 1, capítulo 6, a partir do versículo 1 até o 15, que é justamente a multiplicação dos pães. Diz assim, ó: Depois disso, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Grande multidão seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco, e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? Disse-lhe Jesus: Mandai assentar os homens. E havia uma relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam sentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobrejaram os que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Ou seja, essa mensagem aqui é a mensagem justamente que traz o relato da primeira multiplicação que Jesus operou, e ela tem várias coisas interessantes, e eu gosto aqui desse relato do Evangelho segundo escreveu João, que traz uma informação que nos outros evangelhos não tem, que é a figura desse jovem, esse jovem que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Primeiro, Jesus, ele vê que havia uma grande multidão, e o relato é que havia 5.000 homens. Naquela época, eles não contavam as mulheres e as crianças, então acredita-se que havia cerca de, pelo menos, umas 20.000 pessoas, para mais ou para menos. Então, imagina, olhando umas 20.000 pessoas, Jesus chega para um dos seus discípulos, Filipe, como diz aqui, ele fala: onde compraremos, vamos alimentar a multidão. Porém, Filipe, ele olhando assim, ele disse: Mestre, como assim? A gente alimentar a multidão? Nem se a gente comprar 200 dinheiros de pão, e cada valor que eles recebiam naquela época equivalia a um dia de trabalho. Então, Filipe dizendo 200 dinheiros de pão, ele estava dizendo quase que um ano de salário. Ele disse: nem se a gente comprar um ano de salário será suficiente para a gente alimentar essa multidão, de tamanha que era aquela multidão. Porém, Jesus, ele estava dizendo qual seria a reação de Filipe. E aí, o interessante dessa mensagem de hoje que eu queria trazer é a atitude do jovem, porque aquele jovem tinha 5 pães e 2 peixinhos, e muitas vezes duas coisas acontecem com a gente. Muitas vezes, se aquele jovem se atentasse ele mesmo levar os 5 pães e 2 peixinhos para a multidão, de que seria isso? Nada. E muitas vezes a gente se vê assim, a gente tem algumas coisas nas nossas mãos e a gente olha para a multidão e a gente fala: não é nada. E realmente, ou então a gente cai num outro assunto, que é a gente tentar reter pra gente. Por exemplo, aquele jovem tinha 5 pães e 2 peixinhos, e ele tentando levar para a multidão seria nada. Porém, ele retendo para ele poderia ser tipo: eu tenho para mim. Porém, o evangelho nunca foi a gente fazer a nossa vontade, a gente usar aquilo que nós temos para o nosso benefício próprio. Tipo, o foco principal daquilo que Deus derramou sobre a gente é a gente entregar, a gente servir as pessoas. Quando Jesus é tentado, a primeira ação de Satanás é pedir que ele transforme as pedras em pães. E Jesus, ele poderia fazer isso. Porém, a gente vê que o intuito dele não era usar todo o poder dele para benefício próprio, muito pelo contrário, ele se esvaziou de si. E sim, lá na frente, aqui no capítulo 6 do Evangelho de João, a gente vê que ele transformou
que ele multiplicou os pães, porém não foi para ele, foi para alimentar quem? A multidão, e assim também somos nós. Aquilo que Deus derramou sobre nós não é para a gente reter para nós, é para a gente entregar. Mas como que a gente faz isso de forma efetiva? Primeiro a gente deve fazer como aquele jovem, a gente deve chegar com aquilo que temos, entregar para Jesus. Uma vez que a gente entrega para Jesus, depois sim, a partir de Jesus a gente parte e a gente será capaz de alimentar a multidão. Porque, como diz aqui, nos versos que se segue, Jesus traz todo o ensinamento em cima desse assunto aqui do pão. E aí, seguindo aqui no capítulo de João, no capítulo 6, só aqui agora no verso 35, Jesus disse assim, ó. Lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Ou seja, não sei o que Deus entregou para você, se é algum dom, e muitas vezes a gente pensa, é pouco se você for tentar levar isso para a multidão. Nós não somos capazes de alimentar essa multidão, porém, também é outro erro a gente reter aquilo que Deus confiou a nós, para nós mesmos, como se fosse para benefício próprio. Não, Cristo nos entregou algo para a gente servir. Como que a gente faz? Multiplicando. Mas como que a gente multiplica? Entregando para aquele que pode. Somente Jesus pode. Então a gente devolve aquilo que Deus confiou a nós, ou que Ele nos concedeu para Ele. Então depois, a partir dele, a gente vai pegar isso e vai conseguir alimentar a multidão. E essa é a mensagem que Cristo colocou no meu coração. Espero que isso fale ao teu coração. É uma breve reflexão. Espero que você medite por você mesmo. Então não retenha aquilo que Deus te deu. Nem tente também com suas próprias forças ir levando até a multidão, porque isso não será nada, mas entregue a Deus e depois dele parte, e você vai ver como você conseguirá alimentar a multidão, porque o alimento que a gente carrega não é nosso, o alimento que a gente carrega é Cristo, como ele disse ainda também em João capítulo 6, versículo 48, ele disse, eu sou o pão da vida. É esse alimento que a gente deve levar para as pessoas. Existe uma multidão faminta, porém nós devemos pegar aquilo que temos, entregando para Cristo, e a partir de Cristo alimentar a multidão. E mais uma vez eu falo, como sempre, medite nas Santas Escrituras, peça ao Espírito Santo de Deus que te esclareça, pois é Ele que nos ensina. E eu gostaria de terminar deixando um versículo que eu gosto muito, que é Filipenses capítulo 4, versículo 7, que diz, e a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Alô, amigos. Tchau.